Boa tarde a todos. Vi aqui que o Dr. Vidigal já se conectou. Pedi então para o Dr. Vidigal, por gentileza, solicitar a participação aqui na nossa live para a gente poder começar. Boa tarde, Erotilde. Boa tarde a todos. Só estamos agora esperando o Dr. Vidigal pedir para entrar aqui na nossa live para nós dois compartilharmos aqui o espaço para a nossa conversa com a Matra 2. Dr. Vidigal, se o senhor estiver me ouvindo, é para clicar ali na asa delta e pedir e solicitar a participação, tá? Doutor Vidigal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que está? Tudo Estava com dificuldade de encontrar aqui o negócio aqui, mas agora tudo bem. Faz parte. Todos nós estamos aprendendo nesse período de pandemia aqui, doutor. Exatamente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Dentro do Então, possível, tá né? Claro, claro. Então, eu gostaria então de agradecer ao Dr. Vidigal por aceitar o convite da Amatra, agradecer toda a equipe da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, Dr. Rogério Moreno, Dr. Erotilde, Dr. Heloísa, agradecer toda a Corregedoria que sempre nos recebe muito bem, sempre escuta as ponderações dos juízes e nesse período de pandemia tem se demonstrado muito atenta e muito preocupada com a atividade jurisdicional. Então, doutor Vidigal, eu vou fazer uso da palavra, tecer algumas considerações, depois eu abro para o doutor fazer umas considerações iniciais e depois eu passo as perguntas que nossos associados nos mandaram para a gente poder discutir um pouquinho o papel da corregedoria e da atividade jurisdicional. Perfeito, doutor? Correto. Então, vamos lá. Bom, não é demais dizer para todos que nós estamos vivendo um período muito difícil em que a atividade jurisdicional ela está se reinventando a cada dia. Não só os juízes, como advogados, partes, a administração tem enfrentado desafios todos os dias e isso se reflete na nossa profusão de normas que nós temos aí até hoje. Eu anotei por cima aqui, doutor Vidigal, só a título de amostragem, nós temos a resolução 313, 314, 318 do CNJ. Do CSJT, o ato 5, que é o ato conjunto do CSJT, gabinete da presidência, gabinete da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho, o ato 11, do gabinete da Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho, e aqui no âmbito do nosso tribunal, o ato 7, o ato 8 do gabinete da presidência, e, por fim, a portaria número 6 da Corregedoria Regional. Aqui em São Paulo, o ato 7 foi um dos primeiros atos que visou regulamentar a questão das audiências e sessões de julgamento, um ato que nós chegamos a conversar com a presidência e com a vice-presidência judicial, que trouxe muitas coisas boas, mas algumas coisas que precisavam ser aprimoradas. Vou dar só um exemplo, no caso da advocacia, a questão da responsabilidade pela conexão, que o CNJ deliberou expressamente que a conexão não deve ser imputada à responsabilidade dos advogados, e nesse ato 7 da presidência constava exatamente o contrário, que isso foi motivo de conversa entre nós, as associações de advogados se mobilizaram também com relação a isso,
e tiveram o pleito atendido e resultou no ato 8. Então, aqui no ato 8, a gente tem uma série de disposições que vieram ser regulamentadas pela Corregedoria. Eu quis fazer esse apanhado geral, doutor Vidigal, apenas para mostrar que nós temos muitas normas e muitas dúvidas. E eu sei e nós entendemos que a ideia da administração do CNJ é criar um padrão, mas a gente se encontra num mar de normas aí e a gente está tentando se adaptar. Então, eu queria fazer esse apanhado geral só para a gente saber desse período bem específico que a gente vive e depois queria que o doutor comentasse um pouquinho sobre isso também, porque ninguém sabe ao certo como atuar e como uniformizar os procedimentos. Cada magistrado tem interpretado de uma forma e o objetivo da nossa conversa aqui é tentar traçar as balizas para adotar um procedimento que não gere mais dúvidas e sim mais certezas e mais segurança jurídica, doutor. Então, passo a palavra ao senhor aí para nos auxiliar. Pois é, como você mesmo disse, houve uma enxurrada de normas aí, desde que começou essa fase, que realmente a gente não esperava, ninguém esperava isso. Tá? Já vamos para 2 meses nessa situação, tá certo? E os processos estão se acumulando. Tá? As audiências foram retiradas, foram adiadas e continuam acumulando. Então, para evitar esse tipo de coisa, fizeram-se diversas normas que muitas, inclusive, se contradizendo naquilo que deveriam falar. Né? Por exemplo, eu estou aqui com o ato número 11 do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, né? Que estabeleceu várias situações. Né? Por exemplo, ele veda o trabalho presencial. Tá? No seu artigo 1º. Admite a prorrogação de prazo quando o ato não puder ser praticado pelo advogado ou até pelo juiz. Né? Promove Acho que cortou um pouquinho, doutor Vidigal. Se o senhor puder só voltar um pouquinho na sua fala. Cortou. Minuto só. Determina, então. Ele promove o registro determina que os registros sejam promovidos em ata, né? Assegura a publicidade da audiência por videoconferência, determina o armazenamento da audiência telepresenciais gravadas no sistema PJE Mídia, né? E nas audiências que não houver tomada de depoimentos, poderá ser descartadas as gravações, mas assegurada a redução a termo em ata. Tá? E determina também a possibilidade do depoimento das partes e testemunhas nos termos do artigo 385 e 453 do Código de Processo. Em compensação, o ato 8 da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, em seu artigo 11, e ele diz que, a partir de 18 de maio, serão realizadas as audiências telepresenciais iniciais nas varas. Né? Tem muita vara que não tem audiência inicial, começa por aí. E é uma audiência única. Né? As sessões telepresenciais de julgamento nas turmas, que não vem ao caso para nós aqui. E o parágrafo 1º diz: diante das dificuldades advindas da circulação de pessoas no Estado de São Paulo e da necessidade de melhor avaliar a efetividade da coleta de provas, por meio das telepresenciais, o início da realização das audiências únicas de instrução para a coleta de provas e depoimento fica sobrestado até ulterior deliberação. Há um aparente conflito nesta determinação com aquela do ato 11 do Corregedor-Geral. Perfeito? Tá? Perfeito. E o que a Corregedoria resolveu fazer? Nós unimos essas duas e, de uma forma, após várias discussões entre os juízes auxiliares, eu e a assessoria, nós tentamos, através do ato número 6, né, regulamentar aquilo que deve realmente ser feito. Tá certo? Perfeito. A portaria número 6, que saiu publicada, me parece, a semana passada, os colegas já devem ter visto aí. Todos nós recebemos um e-mail funcional, então a norma foi amplamente divulgada, doutor. Então, essa portaria, ela
no artigo 3º, a faculdade do magistrado é a utilização do rito previsto no artigo 335 do Código de Processo, que é aquele da juntada da contestação na Secretaria da Vara, quanto à apresentação da defesa, sob pena de revelia, dando oportunidade às partes especificar se pretende a produção de outras provas. Isso aqui também está no ato número 11 do Corregedor-Geral, tá certo? Perfeito. No parágrafo 3º, ele faculta a divisão do trabalho entre juízes, em varas com 2 juízes, pelo critério par ou ímpar, para facilitar essa divisão, como não tem as audiências de segunda a sexta-feira, poderia ser feita dessa forma, né? E, para a realização das audiências, né, houve nós acrescentamos aqui o artigo 1º, o artigo 2º, parágrafo 1º, que o magistrado deverá fundamentar expressamente a sua decisão de realizar ou não as audiências por videoconferência e consultar previamente partes e advogados sobre a viabilidade de participar das audiências por videoconferência. Essa consulta tem que ser feita, tá? Segundo essa portaria da Corregedoria, exatamente para possibilitar, porque tem aqueles advogados e partes que não podem participar, que não conseguem participar. Nós fizemos uma reunião com a Associação dos Advogados Trabalhistas e, inclusive, foi dito lá por eles que existem advogados que não têm acesso ao escritório atualmente, que não têm os equipamentos em casa, tá? E com muito mais dificuldade pode ocorrer com a parte e com a testemunha, né? Que sequer tem internet em casa, aparelho para possibilitar. Então, com a concordância de ambas as partes, pode ser feita, assim, esta audiência de instrução, nesses casos, né? Logicamente, serão um número muito menor do que realmente seria nas audiências presenciais, tá certo? E doutor, desde que eles... Então, mas só mais uma coisa para complementar. Claro. Essa manifestação do advogado também tem que ser justificada, tá? Eu não posso por causa disso ou por causa daquilo. E o juiz, em decisão fundamentada, vai decidir se vai ser feita ou não as audiências. Perfeito. Doutor, então vamos lá. Eu pontuei algumas questões aqui que eu acho que são as mais importantes. Se o doutor lembrar também, o doutor me interrompe para a gente tentar construir alguma coisa aqui. Primeira coisa, doutor, o doutor mesmo apontou. O nosso Corregedor Nacional já deixou claro que ele entende que as audiências são obrigatórias, correto? Aqui no âmbito do TRT2, nós temos o ato 8, que expressamente veda as audiências de instrução. Queria perguntar, no entendimento da nossa corregedoria, o juiz pode praticar, o juiz é obrigado a fazer essa audiência de instrução, ou o doutor vai nessa esteira do que o doutor mesmo disse, apenas se as partes concordarem, doutor? Então, pelo ato 6, seria nessas condições. Aliás, eu vou lhe dizer mais uma coisa. O ato 8, em seu artigo, me parece, no final, acho que é artigo 31, se eu não me engano, eu vou localizar aqui, já lhe falo. As disposições dessa norma diretamente relacionadas ao ato da Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho número 11, que afetem a primeira instância desse tribunal, serão objeto de regulamentação pela Corregedoria Regional. Então, nós entendemos por bem regulamentar desta forma, tá certo? Olha, todos podem crer que nós tivemos a maior das boas intenções. Vamos ver se dá certo, tá? Se não der, paciência, vai fazer o quê? Claro. Mas é uma forma de não descumprir aquela determinação. Inclusive, teve uma reunião do Coleprecor com o Corregedor Nacional, o Corregedor-Geral do ministro Aloysio, e ele foi dito que os juízes devem sim fazer essa audiência, tá? Inclusive, houve uma série de discussões, os tribunais estão regulamentando cada uma de uma forma, tá? E com essa dúvida, realmente, tá? Da dificuldade de se realizar essa audiência, não só por parte do magistrado, como também da parte dos advogados. Então, o entendimento da Corregedoria é esse. Se as partes concordarem, poderá ser feito, sim, essas audiências telepresenciais, na forma do artigo, parece, do Código de Processo, que admite, inclusive, isso, né? Salvo engano,
335. Né? São dois, do depoimento pessoal Isso, e oitiva de texto. Então, doutor... Esse é o entendimento da corregedoria, exatamente. Ótimo. Nós podemos conformar as normas e interpretar sem dicotomia de que as audiências são obrigatórias no âmbito do Tribunal da Segunda Região, instrução apenas com a concordância das partes. Perfeito, doutor? Exatamente. O juiz consulta, então... o juiz consulta e, inclusive, na reunião que nós tivemos com o advogado, foi perguntar por que os advogados que não provocassem, né? Eu falei assim, olha, aí é muito difícil, cada advogado tem um interesse, tá certo? Sim. Vai ser muito difícil um advogado, vamos fazer audiência, procura outro. Então, é uma situação muito, muito rara e difícil. Mas essa aqui, com a concordância e se houver requerimento também de ambas as partes, pode ser feita assim, como também as audiências de conciliação, né, como expressamente está determinado no ato número 8. Perfeito. A gente assemelha, então, ao negócio jurídico processual trazido pelo CPC. Essa condição foi colocada para a doutora Hilma, tá certo? Antes do ato, que eu, inclusive, achei que devia ser alterado, mas ela achou que não, que esse artigo 31 dava essa possibilidade. E isso que foi feito. Vamos tentar resolver assim, dessa forma. Perfeito. Creio que, então, a gente consegue harmonizar a regulamentação nacional com a regulamentação do nosso regional. Perfeito. Doutor, mais uma pergunta que nossos colegas têm feito. Vamos supor o colega está responsável pela unidade judiciária e ele entende que não deve fazer nenhuma audiência. Vou te dar um exemplo, doutor. Às vezes, um pai ou uma mãe com 2 filhos em idade escolar, não tem como, os filhos estão fazendo aula pela internet, não tem conexão, o juiz entende que ele só vai vai dar andamento aos processos com a juntada de defesa e fazer, por exemplo, a tentativa de acordo por petição. Como é que a corregedoria vê esse procedimento do juiz? O juiz teria essa liberdade, essa autonomia funcional para tocar os processos dessa forma, doutor? Aí teria que ver caso por caso, né? Me parece que simplesmente dizer não vou fazer não me parece a melhor solução. Tá? Quando houver, inclusive, possibilidade, eu acho que poderia sim ser feito, né? E, inclusive, nesses casos em que a defesa é juntada na secretaria, na forma do artigo 335 do Código de Processo, né? Dar vista à parte contrária e despachar no sentido se pretendem ou não a produção de outras provas, se for matéria de direito, ou se as provas que vierem, as documentais forem suficientes, pode já marcar o julgamento. O que nós queremos evitar é que se acumule essa quantidade de processos para saber lá por quanto tempo. Se a gente pudesse dizer, olha, no mês que vem vai estar tudo liberado, aí tudo bem, seria outra. E esses fatos mudam dia a dia. Né? Amanhã pode acontecer alguma coisa que possa também forçar uma mudança nessa portaria, tá certo? Claro. Então, E outra coisa que eu queria dizer também é que a corregedoria está à disposição dos juízes e da Matra, logicamente, para que se qualquer sugestão para que seja enviada, que será estudada, vocês podem ter certeza que, se for o caso, a gente acorda. Claro. Doutor, a preocupação de não represar os processos, eu acho que é uma preocupação de toda a magistratura. Nós sabemos que com certeza. No segundo grau, todos os desembargadores eles não querem represar os processos em gabinete, querem pautar para julgar. E no primeiro grau, os juízes sabem que, se deixar o processo simplesmente solto, esse processo ele vai continuar. Uma hora ou outra, ele vai voltar para a pauta e vai ter que julgar. Então, a ideia é realmente não represar. É uma forma da gente tentar resolver o problema. Eu não sei se vai dar certo. Né? Deus queira que sim. Né? Vamos aguardar para ver. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se as partes expressamente concordarem, a gente sabe que no ato 8 tem uma gradação para realizar as audiências. O juiz pode, a partir de já, começar a fazer as instruções? A corregedoria entende dessa forma? Me parece que Porque, pelo ato 8, doutor, a partir de 11 de maio, os processos urgentes relacionados ao Covid e julgamentos virtuais. E a partir do dia 18, as audiências iniciais e sessões de julgamento. Eu acho que poderia... A partir do dia 18, porque hoje nós já estamos no dia 11, né? As partes concordarem, intimar as partes, acho que não tem nem tempo necessário para ser feita antes.
Perfeito. A partir do Mas dia então, 18, por poderia exemplo, fazer, sim. o colega que tem uma audiência de instrução que as partes concordaram para quarta-feira, não haveria prejuízo nenhum. Não, acho que não. Com certeza não. Perfeito. Doutor, mais uma questão que é trazida é com relação à gravação das audiências. A presidência, ela, salvo engano, eu não me recordo o número do artigo, diz que as audiências deveriam ser... Estava fazendo um estudo para gravar as audiências. Como é que está isso, doutor? Então, Já é possível segundo a gravação? consta aqui do ato 11 do corregedor, e parece que também do ato 8, pelo sistema, pelo PJE, tem um nome aqui, como é que chama? PJE. Isso você desculpa, mas eu não tenho muito conhecimento dessa parte aqui, mas eu acho que é através do PJE Mídias, parece que PJE é Mídias, as isso. gravações. Se foram implantadas ainda ou não, eu não sei. Vocês teriam que consultar lá o pessoal da informática, tá certo? Mas elas serão obrigatoriamente colocadas em ata, inclusive colocadas em ata, ainda que não grave naquelas que segundo o artigo 4º do ato 11 do corregedor, aquelas que não houver depoimento de partes e testemunha, elas poderão dispensar a gravação, né? Mas terá que ser colocado em ata. Eu sei que a presidente do tribunal, a direção-geral, inclusive, está providenciando, está cedendo para cada vara que solicitou os equipamentos para o secretário de audiência, tá? que não possui esse tipo de equipamento em casa. Tá? Parece que já está tendo providência. Na nossa reunião com a presidência, doutor, a doutora Hilma nos informou que vai disponibilizar para aqueles secretários de audiência que não tenham o equipamento em casa, vai disponibilizar por meio de chamado a tecnologia de informação ao setor de TI. Os magistrados, eles podem usar o computador funcional, mas aí a gente tem algumas dificuldades. Até uma associada nos questionou, doutor, eu sei que não é do âmbito da corregedoria, mas sobre a possibilidade de aquisição de modems para os secretários de audiência. O doutor, houve alguma discussão nesse sentido? Não, eu ouvi dizer que também vai ser fornecido modem. O modem também? Foi o que me informaram. A informação que eu tenho é essa. Também basta você confirmar lá daqueles funcionários que não possam usar a internet particular. Tá certo? Perfeito. Doutor, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor. Nós fizemos uma reunião em que nós discutimos uma alteração da nossa regulamentação para permitir as audiências, os processos ficarem sine die. Isso não foi contemplado na norma. Eu queria indagar para o doutor, naqueles casos em que as partes expressamente requerem a produção de prova oral, mas que elas não conseguem ter acesso. Por exemplo, a testemunha não vai conseguir ter acesso, a parte não tem acesso, e é necessária a marcação de uma audiência de instrução. As partes querem a instrução, mas não tem como fazer. Como que o magistrado vai controlar esse aprazamento, doutor? Isso aí, eu vou te falar uma coisa. Existe o artigo 34 do parágrafo único do provimento da Brigada da Previdência, Corregedoria Regional, de 30 de agosto de 2006, na época que a corregedora, me parece que era a doutora Beatriz. Foi estabelecido isso. Isso, no começo, o pessoal achou muito esquisito, eu também achei que... Mas eu vou falar, isso é necessário, infelizmente, tá? Para que se evitar que o processo fique nas nuvens. Essa é a grande verdade. Tá? Não são, logicamente, a grande maioria não faz assim, mas existem casos comprovados de que realmente tem, não sei se é por parte ou da secretaria ou do juiz, que o processo ficou flutuando e ninguém sabia onde estava. Tá? Então, para se evitar isso, ele tem que marcar uma audiência, tá? Uma outra, e, se for o caso, adia posteriormente. Se até lá não for resolvido o problema, adia novamente. Como tem sido feito normalmente isso. Essa proibição já vem desde 2006. Tá? E eu vou lhe dizer uma coisa, tá? Posso dizer que tentaram lá me convencer disso, mas não me convenceram. Perfeito, doutor. Eu entendo a preocupação. Talvez por provocação da Amatra, né?
Eu não Não, sei, doutor, mas não é um vou, requerimento da não vou, mata, por que não? não, não vou negar que nós discutimos o assunto, doutor, porque a grande preocupação é trazer um retrabalho para a secretaria, no sentido de que marcamos Mas isso... audiência e depois nós temos que desmarcar e marcar uma nova audiência. Por isso, eu dei uma sugestão, doutor, que até foi ponderado com o doutor, seria suspender por algum tempo essa questão da marcação, mas que não foi acolhido. Mas, doutor, nós estamos discutindo, tentando encontrar soluções. De maneira alguma, nós lógico, tá certo. queremos perder. Então, Tá foi certo. Mas eu acho que porque... realmente vai dar trabalho mais para a secretaria, mas também é menos maléfico do que outras. Vocês podem ter certeza disso. Então, a orientação da corregedoria mantém na pauta, chegou perto, não teve solução, não houve mudança em nada, continua a dia outra vez. Isso, quanto a isso, não é assim que tem que ser feito, infelizmente. Perfeito, doutor. Doutor, com relação a tráfego de dados, infraestrutura, o doutor tem alguma informação? Porque uma das grandes preocupações, e nós temos visto que estão acontecendo, é a conexão cair. Vamos supor, no meio do depoimento da testemunha, a conexão cai. Como é que a corregedoria tem entendido nesses casos? Vai da independência funcional do magistrado? O magistrado vai deliberar caso a caso? Como é que é a orientação da corregedoria, doutor? É a independência de cada caso. Agora, isso aí, infelizmente, ocorre mesmo. Tá? Ainda mais com esse tráfego triplicou, quadriplicou nessa época, eu acho que deve ocorrer, né? E se não conseguir, adia, refaz, entendeu? Tá? Suspende a audiência, alguma coisa tem que ser feita. Agora, vai de cada um, o bom senso de cada um, né? De cada juiz. Então, o doutor é sempre... Eu posso falar porque eu já conversei bastante com o doutor preserva muito a independência funcional do magistrado. Por isso mesmo, eles podem fazer. Não, isso aí, cada um, você pode ter certeza que não terá problema. Se for isso, não tem nenhum problema. Perfeito, doutor. Seguindo nas nossas questões aqui, eu trouxe mais uma para o doutor e para a corregedoria. A corregedoria colocou na portaria número 6 o artigo 8º que traz uma situação atípica que deve ser observado na cobrança. Então, eu queria perguntar para o doutor como que vai ser a cobrança da corregedoria com relação à produtividade, doutor? Como é que a corregedoria tem visto esse período? A produtividade vai ser medida por sentença, por audiência, por aprazamento de pauta? Porque a gente tem uma série de questões aqui que são peculiares. Por exemplo, nós estávamos discutindo agora a pauta. Como é que o juiz, que vai ter que ficar redesignando, dependendo do período, se não passar a audiência de instrução, para frente, para frente. Então, a gente queria entender como que vai ser a cobrança da corregedoria, doutor. Então, nesse caso, eu acho que a produtividade será apurada, né? Mas será analisada individualmente no caso de cada um, entendeu? Tá? Cada vara, cada circunscrição terá a sua peculiaridade para se apurar essa cobrança, né? Por exemplo, saber se o juiz não está colocando esse processo em pauta, né? Se está buscando a conciliação, né? Ou se está impulsionando o processo de alguma forma, inclusive por parte da secretaria também. Como os trabalhos da secretaria estão andando ou não, que às vezes pode o diretor já que está suspenso, eu não vou fazer nada aqui. Isso não pode. Então, será caso a caso, não vai ser muito bem analisado e qualquer dificuldade que tenha leva a justificativa para a corregedoria. Tá? E uma sentença que eu aconselho os juízes, inclusive, nesta época ainda que tá, porque vão ser muito menos audiência do que seria normalmente, né? Que coloca, aqueles que estão em atraso, que coloca sentenças de dia, né? Tá? O que não está ocorrendo com alguns, que eu tenho visto aqui, tá certo? Tá? Aqueles que estão com problema, que aproveitem essa época para colocar em dia, porque senão, na hora que voltar o normal, a normalidade, aí vai ser muito pior, né? Doutor, nós entramos mais ou menos num consenso com relação à interpretação da corregedoria com relação às audiências. Mas, assim, a corregedoria vai exigir uma pauta mínima de audiência? Por exemplo, 5, 10 audiências? Porque nós sabemos que não dá com esse sistema, ainda que o sistema seja de utilização mais simples e seja possível, o juiz não vai conseguir fazer as 15, 20 audiências que fazia antes.
Então, como que a Corregedoria vai entender isso? Qual vai ser uma pauta razoável? A Corregedoria já pensou em alguma coisa nesse sentido, doutor? Não, isso aí a gente ainda não verificou. Tem que analisar a média do que vai ser feito, né? Tá? Eu acho que cada um coloca aquilo que tiver condições de fazer, principalmente nesses casos em que a sentença pode ser anexada aos autos diretamente no protocolo, desculpa, a defesa, né? E que não tem provas, né? Isso aí não se justifica parar esse tipo de processo. Tá? Principalmente na cidade do interior, tem muito processo relativo à prefeitura, que é só discussão de matéria de direito. Esse tem que ser colocado dessa forma, né? Não pode ficar acumulando também. Então, a gente espera que o juiz tenha um bom senso e faça aquilo que a capacidade de cada um permita, né? E se não der certo, a guia, não há problema com relação a isso, tá certo? Doutor, o que traz mais dúvidas, eu posso dizer... Agora, a média eu não posso dizer para o senhor se é uma média, se é 10, se é 15, se é... Isso, com o tempo vai dizer, né? Tá. Espero que seja por pouco tempo. Claro, não, isso vai passar. Acho que a maior preocupação... Todo mundo fala isso, né? A maior preocupação dos magistrados, doutor, eu posso deixar bem claro para o doutor, e o doutor sabe, que não é com relação aos processos que não há provas a produzir, com matéria de direito, porque isso nós sabemos que dá para impulsionar, e agora respaldado no ato 11 da Corregedoria e na portaria 6 da nossa Corregedoria Regional, dá para prosseguir com o processo. A gente não tem problema algum. O grande problema é que nós vemos com esse processo que demandam a prova oral. E por isso a preocupação com relação ao aprazamento. Logicamente, esse processo com prova oral, o número vai ser muito inferiores àqueles que deveriam, que teriam normalmente, né? Eu acho que 2, 3 por dia, talvez, né, se conseguir, né, ver como é que faz, se dá certo. Eu fiquei sabendo que existem algumas cidades aí do Grande ABC, que inclusive a ordem, a seção local, se predispôs a arrumar um local lá para que as partes sejam ouvidas, as testemunhas também. Não sei como é que ficou isso aí. Me parece que houve uma proposta nesse sentido com os juízes dessas varas. Tá? Interessante. Talvez seja uma forma de equacionar. Porque a maior preocupação, doutor, aqui nossa, é com relação à segurança dos atos, né? Uma parte não ouviu o depoimento da outra. Eu concordo. O senhor tem toda a razão. É muito difícil isso. O juiz vai ter que perceber se alguém está soprando para a testemunha, se alguém está falando no ouvido dela, tá? Para impedir que a outra parte seja presencie o depoimento da outra, ou se a testemunha presencie o depoimento da parte, enfim, isso vai ter que vai de cada bom senso, né? Eu sei que a situação é muito difícil, tá? Que pode até se o juiz perceber que está tendo algum problema, suspenda as audiências e coloque em ata e pronto. Tá certo? Perfeito. Que bom, doutor. Bom saber que a Corregedoria pensa assim e está do lado da razoabilidade. Doutor, mais um assunto que alguns colegas têm me questionado e questionaram a Corregedoria é com relação à vinculação para a prolação da sentença. A portaria 6 trouxe expressamente o artigo 6, que se remete ao artigo 319 da Consolidação das Normas da Corregedoria. Só que lá no 319, há referência ao termo audiência, o juiz que adiar de maneira injustificada, ao juiz que na audiência for fazer a perícia. Então, a gente tem algumas dúvidas. Vou dar um exemplo, doutor. Eu, juiz, vou lá e despacho. Junte-se defesa, após réplica, e depois venha para a pauta de julgamento. Esse despacho, ele vai implicar a vinculação do juiz, doutor? Como tem sido a interpretação? A vinculação, a melhor interpretação, eu acho que nós discutimos isso lá também, nesses casos, da defesa juntada de secretaria. Será o juiz que encerrar a instrução, certo? Se for aquele que determinou isso, será ele que será vinculado. Se não, se for outro, será outro. Tá? Para evitar esse tipo de coisa, eu acho que o juiz deve, cada um, dentro do possível, dentro de independência de cada um, logicamente, pegar o sistema de par ou ímpar. Eu acho que é a melhor forma que existe, tá certo? Tá? Claro. Cada um fica responsável por um grupo de processos par ou ímpar. Esse sistema, doutor, acho que é uníssono, que é o melhor sistema e de forma mais equânime, porque é matemática, estatística, não tem problema. A gente
tem um grande problema, doutor, com relação aos nossos substitutos que estão na reserva técnica, porque eles ficam uma semana numa vara, um mês na outra. Então, para esses colegas, há grande dúvida sobre a vinculação, até com receio de passar numa secretaria que fraciona e outra que não fraciona, assinar, despachar em vários, mandando juntar a defesa e depois ficar vinculado ao julgamento. Então, nesse primeiro momento, a interpretação da corregedoria nesses processos, pelo menos nesse período de pandemia, é aquele que encerrar a instrução. Encerrar a instrução, exatamente. Perfeito, doutor. Então, é bom até para esclarecer para os colegas que nessa gestão da corregedoria, aquele que encerrar a instrução nos processos em que for adotado esse procedimento. Essa situação ela não está prevista mesmo no artigo 319. Mas, então, é o que foi discutido e me parece que a melhor forma é essa aí. Perfeito. Doutor, deixa eu perguntar mais uma questão de ordem prática. O doutor já chegou a fazer alguma correição virtual? Como serão essas correições? Como é que a corregedoria tem se colocado quanto a isso? Então, isso eu ia falar mais adiante. Começou hoje, tá? As correções virtuais começaram hoje pela doutora Maria José, fez em 2 varas. Tá? Amanhã sou eu que faço em outras 2. Na quarta, ela em outras 2. E nós colocamos esse mês só 2 varas para saber como é que vai se desenvolver esse tipo de correção. Tá? Onde vão participar os juízes, o diretor de secretaria, tá? E os advogados também poderão, com prévia inscrição, no final, participar a conversa com o corregedor relacionadas a problemas daquela vara específica. Tá certo? Isso eles estão sabendo já, tá? Eles têm, acho que me parece que é 5 dias, eles têm que requererem a participação, a conversa com o corregedor. Mas me parece que hoje deu tudo certo, não teve nenhum problema, eu não falei pessoalmente com ela ainda, mas amanhã eu farei também, e nesse primeiro mês nós vamos marcar 2 por dia. Eu pretendo aumentar o número, porque nós temos, na verdade, essas correções foram interrompidas no início de março. Tá? São 240 varas, e nós temos quase 200 varas ainda para ser correções esse ano. E ficou interrompida nesse período todo. Em julho, não teria, pela programação, correção. Mas agora nós vamos colocar. Tá? Principalmente aquelas que ficaram para trás serão realizadas em julho também, dessa forma virtual. Se por acaso houver algum problema ou alguma providência complementar, aí quando retornar ao trabalho presencial, então será a vara receberá a visita do corregedor. Doutor, mas, por enquanto, começou. De maneira prática, então, os servidores da corregedoria farão toda aquela análise que eles fariam presencialmente, que eles fazem na vara, pelo e-gestão. Exatamente. E hoje, com o processo... Desculpa, doutor. E hoje, com o processo eletrônico, está muito mais fácil a apuração. Não precisa manusear processo, não precisa ficar vendo processo físico, enfim. Então, eles já estão fazendo isso, já foi feita 2 hoje, 2. Nessa semana serão 8. Né? Aí, na semana que vem, mais 8. Nós vamos fazer 2 por mês. E aí, na hora se desenvolve... o doutor vai lá e faz a reunião por videoconferência com os juízes que estão na vara e com o diretor. Isso, assim mesmo. Não pode ser tudo marcado na mesma hora, porque vão ser reuniões separadas. Então, nós estamos, em princípio, também tem que ser reestudado, se pode reduzir o prazo ou não, seria a cada hora. Então, 13 e 14. 13 e 14, tá? Estará às 14 horas, às 13 faz a reunião com o juiz e diretor de determinada vara, depois às 14 de outra determinada vara. Ó, a doutora Maria José Biguete, que nos acompanha aqui, doutor, já disse que as correções hoje correram bem. Então, nós temos um bom sinal. Já está começando bem. O que não poderia deixar é acumular para sabe lá quando iriam ser feitas e não cumprir aquele calendário obrigatório, que é pelo menos uma vez ao ano, fazer correção em todas as varas. Doutor, e com relação às varas que eram híbridas, que tinham processos físicos, que antigamente os servidores iam lá, pegavam alguns processos por amostragem, para avistar e tal.
como que a Corregedoria tem se posicionado? Vai extrair direto do SAP? Vai confiar na Então, digitalização? não, vai confiar me parece que não existe, ou se são pouquíssimas que não foram ainda. Tá? Aquelas que foram serão feitas dessa mesma forma. Tá? Vai confiar Totalmente digital. Totalmente digital. Por enquanto, sim. Perfeito, doutor. Eu creio que acho que as maiores questões nós tratamos aqui. É sempre bom ver que a Corregedoria ela está atenta, a Corregedoria está preocupada. Doutor, pelos magistrados, eu posso afirmar com certeza que a preocupação é não deixar os processos acumularem, mesmo porque somos nós mesmos que vamos julgá-los no futuro. Então, não adianta represar agora, porque senão vai sobrar para nós. Sobrar no sentido bem coloquial, me perdoa até pelo termo. Mas a preocupação é produzir e não deixar acumular. E nós temos a Corregedoria, doutor, volto a dizer, pelo menos meu grupo tomou posse na Amatra há pouco tempo, mas nesse pouquíssimo tempo nós já fizemos algumas reuniões, fomos muito bem recebidos. Novamente agradeço o Rogério, a Heloísa, a Erotilde, que sempre estão atentas. E é bom saber que a Corregedoria está pensando no jurisdicionado, pensando nos juízes e querendo o melhor para a Justiça do Trabalho, doutor, porque os tempos não são os mesmos e eu acredito que não vão voltar a ser os mesmos. E a gente vai ter que aprender a trabalhar com essas dificuldades e com essa nova realidade. Infelizmente, sim, né? Mas eu acho que a maioria dos juízes estão realmente empenhados para que esse processo, que ande o processo, né? Que não fique parado. Tá certo? E sempre que tiver o apoio da Corregedoria, com certeza terá. Tá? Inclusive, eu volto a dizer, se tiver alguma sugestão, tá, que possa ser estudada para aperfeiçoar esse ato, ou se acontecer alguma coisa, porque ninguém sabe, amanhã pode ser mudar outra vez. Tá certo? Daqui a pouco pode ser que decrete um lockdown aqui em São Paulo, né? Hoje já começou com aquele negócio de rodízio, cada dia aumenta e muda a situação. Então, na medida que for mudando, nós vamos alterando e adequando a norma à realidade de cada Aqui, época. doutor, por parte da Amatra, quando da edição do ato 7 do Gabinete da Presidência, eu acho que esse foi o que criou mais polêmica. Tanto que, pela Amatra, aqui nós soltamos uma consulta aos associados para ouvir o que eles tinham a dizer e nós levamos isso à presidência e à Corregedoria. Mas, como o doutor disse, cada dia nós não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã ou a próxima semana. Mas só de saber que a Corregedoria está de portas abertas já nos auxilia e nos dá um pouco de tranquilidade para poder trabalhar, doutor. Tá bom, então, tá certo. Eu que agradeço, inclusive, o auxílio de vocês, tá? E espero que todos se empenhem realmente, como nós estamos tentando nos empenhar. Como eu disse, né, todos estamos com boas intenções. Né? Esperamos que dê certo isso. Né? Agora, se não der, alguma coisa der errado, paciência, a gente vai lá, muda e refaz. Tá certo? É assim que tem que ser feito. Me parece que essa é a solução do problema. Por enquanto. Né? Claro, não, mas isso, doutor, só de ter esse diálogo, o doutor se disponibilizar a conversar e ouvir as reivindicações dos colegas, já é muito bom, porque ajuda a construir. Doutor, só para a gente não deixar sem tratar, da segunda instância, as sessões, o doutor pode dizer, as sessões de julgamento já estão ocorrendo, já foi feito algum teste, tem alguma direção nesse sentido? Tem o próprio ato 8, ele regula isso, né? Já teve, sim. Você tem as sessões virtuais e as sessões telepresenciais. Então, as virtuais, a segunda instância, é muito mais fácil do que na vara, porque você pode votar dá prazo para votar, o relator apresenta o voto, tem o revisor, o terceiro interessado, e faz aquela sessão virtual. Né? Uhum. Só em caso da parte requerer a sustentação oral, aí, obrigatoriamente, o processo tem que ser colocado nas sessões de telepresencial. Tá? Agora, me parece que tem turmas que estão fazendo primeiro as virtuais e outras também vão realizar as telepresenciais. Tá? E eu acho que deve dar certo também. Né? Porque lá também
está se acumulando, está se acumulando. Sim, Às vezes tem relator com 800 processos para ser colocado em pauta. Tá? Nossa e agora que os prazos preocupação... voltaram a correr, né? Então, agora, antes talvez não justificasse esse tipo de coisa, porque os prazos estavam suspensos. Agora não. Tá? E outra coisa que eu queria dizer também são os leilões que voltaram a semana passada, né, a serem realizados só de forma virtual, tá, na central de leilões. E me parece que houve, de início, se pensou que fosse ter uma redução muito grande nas arrematações, mas não ocorreu. Foi quase os valores arrematados foram um pouco abaixo daqueles que normalmente se conseguia nos leilões presenciais. Tá? Mas também vai prosseguir normalmente isso. Pelo menos é dinheiro que entra, né, claro, para ser quitado o processo e o reclamante não ficar esperando sabe lá quanto tempo. Doutor, mais uma questão, aproveitando aqui o gancho, aproveitando o espaço, alguns colegas estão me perguntando com relação ao cancelamento de parte do contrato com os Correios. Até o ano passado, nós tínhamos como rastrear se foi entregue ou não a notificação citatória. E agora, com o cancelamento de parte do contrato, nós não temos mais como rastrear. Muitos colegas estão preocupados, doutor, com a aplicação de penalidade, porque nós não temos como ter certeza se foi entregue ou não. A Corregedoria tem alguma orientação ou algum posicionamento sobre esse contrato? Principalmente agora, doutor, que as empresas estão fechadas. Então, como é que o juiz vai presumir que houve entrega se a empresa está fechada? Aí vai depender muito da sensibilidade de cada um, né? Eu acho que também isso foi feito por problema de verba, né, de orçamento, me parece que foi isso. Né? Existe em Minas Gerais um sistema em que a parte, se quiser, se tiver interesse, ela pagaria esse tipo de entendeu? Mas eu acho que aqui não... Eu estou relutando em aplicar isso aqui, né? Que me parece que lá deu certo em alguns casos, né? A parte quer ver realmente se houve, então ela arcaria com esse custo, mas eu acho que não é o nosso caso. Tá? Agora, isso aí, infelizmente, vai depender realmente, essa época é muito ruim saber se houve ou não recebimento. Se a empresa estiver fechada, principalmente o comércio, né? Então, todos estão fechados. Tá? Sim, sim. Essa é uma preocupação dos colegas, doutor, porque... Aí, com razão, eu acho que tem toda a razão essa preocupação. Né? Claro. Eu acho que, nesse caso, realmente não pode aplicar. Né? Não pode presumir o recebimento. Sim. Até o ano passado, doutor, nós tínhamos como rastrear e, baseado no contrato social, seja na informação na Receita Federal, com o endereço oficial e com a informação da entrega do objeto, a gente tinha uma informação sólida para aplicar a penalidade. Agora, nesse período, sem a informação de entrega e com as empresas fechadas, os magistrados, doutor, todos os dias tem problemas com relação à citação. Todos os dias mesmo. Então... Eu imagino, concordo com você, e vou te falar mais uma coisa, eu sou contra esse tipo de coisa. Mas foi o que foi decidido na época, talvez por falta de verba, de previsão, enfim. Tá? Aliás, nós estamos... Que na época que foi informado, uma das justificativas foi que no TRT-15 já não havia esse rastreio e a quantidade de notificações devolvidas era muito menor. Mas agora, com a pandemia, doutor, a questão das empresas fechadas dificulta muito, assim, agravou-se muito a situação. Numa situação de normalidade, seria um pouco mais tranquilo, eu vejo com menos dificuldades. Mas agora a dificuldade é muito complicada, doutor. Então, mas eu também eu concordo plenamente com vocês. Tá? E ainda se adiantar alguma coisa, a minha voz é pelo retorno desse tipo de coisa. Né? Mas o que existe, na verdade, hoje é isso. Né? Eu não sei qual seria o custo disso, né? Não é. Pelo que eu me deve lembro, é da ordem. Só para ter esse rastreamento é da ordem de milhões, assim, é coisa bem alta. Então, aproveitando que o doutor está se disponibilizando, o doutor Ricardo Apostólico fez uma pergunta: vai ter pauta virtual do Pleno, doutor?
Isso aí, por enquanto, o segundo ato aqui, o ato 8, não foi resolvido ainda. Isso é com a presidência. Isso é com a presidência, me parece. Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. Ele deve estar preocupado inclusive com as promoções aí, né? Das vagas de desembargadores, tem 4 agora. Tá? Sim. Mas eu, por enquanto, é com a presidente isso, que deve resolver. Eu acho que deve ter. Se ficar durar muito tempo essa situação, acho que com certeza haverá. E porque a gente tem que viabilizar também os processos disciplinares, todas as questões inerentes ao pleno. Tudo. Está tudo parado. E a presença virtual e o acompanhamento pelos colegas, né, doutor? Precisa viabilizar que todos tenham esse acesso para poder acessar a sessão virtual. Com razão, sem toda razão. Concordo. Mas eu acho que isso aí deve ser... Eu acredito que a presidente logo vai marcar alguma, pelo menos. Pelo menos com um teste, né? Alguma coisa para testar como é que... Tá? Uma experiência. Enfim, vamos aguardar para ver. Doutor, aproveitando mais um questionamento de uma colega, a doutora Ana Fontes Guedes, do caso dos oficiais de justiça, só diligências urgentes, né, doutor? Que nós estamos o oficial de justiça, o ato 11 do Corregedor-Geral e a portaria 6 proíbe expressamente, né, as diligências dos oficiais de justiça. Inclusive... Diga, doutor, desculpa. Deixa eu ver aqui o artigo, vou mostrar para você. Me parece que eu... Agora, os oficiais de justiça têm aqueles da pesquisa patrimonial que estão trabalhando a todo vapor. Esses sim estão trabalhando e estão... A preocupação inclusive, são as notificações, citações, é isso? Isso. Porque a preocupação da doutora Ana, doutor, só para adiantar para o doutor, é o seguinte: a notificação voltou negativa, ou não voltou, ou não tem notícia. Normalmente, na audiência, nós determinávamos que o oficial de justiça fosse lá fazer a citação. E agora que os oficiais de justiça não podem ir lá, como é que o magistrado deve proceder, doutor? O processo fica suspenso? Como é que o artigo 1º do ato 11 do Corregedor-Geral diz: os atos cujo cumprimento possa ser prejudicado pelas circunstâncias epidemiológicas, o exemplo de reintegração de posse, diligências de verificação, demais atos executórios ou atos de citação, intimação ou de notificação por oficiais de justiça, daqui, poderão ter o prazo para cumprimento prorrogado, caso a caso, em decisão fundamentada do juiz, conforme artigo 139, inciso 6 do Código de Processo Civil. Então, vai ter que adiar, vai ter que prorrogar o prazo e o juiz justifica ante a impossibilidade do... Pois não. Seria expedir o mandado com um prazo maior de cumprimento, aguardando passar esse período, seria isso? Exatamente, seria isso, não tem outra solução, porque realmente esse tipo de ato não está autorizado, né? Perfeito, doutor, perfeito. Acho que responde a questão da doutora Ana colocada aqui para nós. Doutor, então, acho que não chegaram mais questões até agora. Eu queria, em nome da AMATRA e de toda a magistratura do trabalho aqui da 2ª Região, agradecer o doutor, agradecer o tempo do doutor, agradecer muito a disponibilidade e deixar a AMATRA à disposição da Corregedoria e pode contar conosco para o que precisar. Foi um prazer falar com o doutor e sempre fique à vontade, estamos à disposição, doutor. Bem, então, doutor Frederico, antes eu vou parabenizá-lo pela posse, né? Que não tive essa oportunidade, pelo menos publicamente, de fazê-lo. Eu é que agradeço a presença e estou aqui à disposição sempre que vocês precisarem, tá? Ou comigo, ou com o doutor Rogério, doutora Erotilda e doutora Heloísa, né? Ou no que puder ser resolvido algum problema, tirar alguma dúvida, isso será feito. O senhor pode ter certeza, tá? Que nessa gestão será assim até o final, certo? Como disse isso para os advogados também, tá? Nós fizemos no início da gestão uma reunião
lá na Associação dos Advogados, eu, a doutora Hilma, foi muito proveitosa. Essa que eu fiz agora com a doutora, também com eles. E que eles queriam, foi com a doutora Sara, doutor Lívio, doutor Afonso Faciléu, doutor, acho que, a doutora Isabel, e o vice-presidente, acho que, não sei, se não me engano, o doutor Oswaldo, não sei o nome dele direito. Também foi feita e foi muito proveitosa. E estou sempre à disposição de vocês. Eu que agradeço, tá? E a hora que vocês precisarem, é só contactar que a gente, daquilo que puder, vamos auxiliá-los. Obrigado, doutor. Obrigado uma boa tarde e boa semana ao senhor. Eu agradeço a assistência aí. Agora tem 141 pessoas nos assistindo. Tá? Espero que tenha sido claro para retirar as dúvidas daqueles que realmente tinham. Enfim, para esclarecer tudo dessa época tão ruim que nós estamos vivendo. Certo? Perfeito. E, doutor, só para deixar o último recado para o pessoal, nós vamos subir essa live depois para o YouTube e para o Facebook para deixar disponível para quem não conseguiu acompanhar ao vivo poder ter acesso mais tarde. Tá certo? Tá certo. Obrigado. Boa tarde, doutor. Boa semana. Abraço e boa sorte. E se cuidem para ficar em casa agora, né? Agora é isso. Ficaremos, tá, doutor. Como estou, eu que sou do grupo de risco, né? Como vários aí são também. Mas aqui nós estamos fazendo a nossa parte também. Um abraço, doutor. Obrigado, até logo. Tchau.